Olá, o meu tema agora é o governo e os bens culturais. A palavra humanidade pode ser vista em dois sentidos. O primeiro, como substantivo para designar o conjunto de seres humanos existentes na Terra. O segundo, como adjetivo para designar as características específicas do ser humano. A vida do ser humano eleva-se além das necessidades vitais, como alimento, abrigo e repouso. E a realização da humanidade no ser humano requer os bens do espírito, a exemplo da linguagem, a leitura, as artes, a música, o teatro, o cinema, a religião, etc. O animal humano é um ser racional, dotado de consciência, memória, emoções, hábitos e um código moral interior. Mas esse ser não nasce pronto e acabado. Na expressão de Ortega y Gasset, a vida nos é dada, mas não nos é dada pronta. Na economia, existe a chamada indústria cultural, que é um grande setor econômico que gera produto, emprego, renda e impostos. Então, a cultura pode ser analisada como os demais setores econômicos, inclusive sobre o qual deve ser o papel do Estado para o setor cultural. De início, o Estado e o governo, em relação à cultura, podem ser vistos sob três papéis. Primeiro, controlar e dominar. Segundo, não se envolver. Terceiro, apoiar e incentivar sem controlar. De início, a opção 1, controlar e dominar, é ruim e deve ser rejeitada, pois o controle e o domínio sobre o que pode e o que não pode ser feito em matéria de cultura é coisa de ditaduras e regimes totalitários. Todos os governos ditatoriais que o mundo conheceu, de esquerda ou de direita, controlaram, dominaram e censuraram o vasto espectro do que se pode chamar de cultura. A opção 2, não se envolver, implica deixar que a produção e o consumo de todas as formas de cultura sejam resolvidos pelo mercado, livremente e sem dinheiro público. Essa opção também não é boa, pois, por exemplo, um museu que guarda, protege e conserva objetos históricos pode depender que a sociedade banque sua existência diretamente ou via tributos. No ano 2003, apenas a título de exemplo, após a derrubada do ditador do Iraque, Saddam Hussein, o Museu de Bagdá foi saqueado e destruído e mais de 170 mil peças desapareceram, muitas delas vindas desde a antiga Mesopotâmia, região considerada o berço da civilização, onde surgiram as primeiras cidades, o primeiro alfabeto e o primeiro código jurídico. Uma parte da história humana foi simplesmente banida. Esse é o exemplo de um espaço cultural que exige a intervenção do governo para guardar, manter, conservar e garantir as peças contra deterioração, roubo ou destruição. Assim, considerando o amplo conjunto dos bens culturais em uma sociedade livre, a melhor opção é a número 3, apoiar e incentivar, mas sem controlar. O governo deve ser submetido a leis que regulem o que deve ser objeto de apoio e incentivo estatal, ao mesmo tempo em que impeçam a proibição e a censura personalíssima. Um país preocupado com a evolução intelectual do povo deve incentivar e fomentar bibliotecas, museus históricos, preservação de obras antigas, documentos e objetos de sua memória. A questão é que há determinadas restrições. Aqui no Brasil, por exemplo, infelizmente, muitos pensam que cultura é tudo, incluindo teatro pornográfico, filmes pornográficos, show musical meramente comercial. Isso não. Como de hábito, o debate ficou eivado de distorções. É isso. Obrigado. Nem 4 minutos.